Ok. Ok. Bom dia, boa tarde, noite, madrugada. Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou o professor IADM Albano. Obrigado por seu interesse em estar aqui compartilhando conhecimento, informações ou ideias. Estamos agradecidos por você estar aqui neste canal, nos prestigiando, tentando entender um pouco mais a respeito do teu curso. Estamos continuando uma disciplina que estaremos vendo agora a próxima aula, entre tantas outras disciplinas de outros cursos que nós estaremos disponibilizando aqui em conversas, né, de forma 100% gratuita. Na aula passada, em nossa aula 1, nós conceituamos um pouco de Supply Chain. Então, a nossa disciplina é Supply Chain. O que nós queremos te dizer quanto a isso? Sabe aquele medo que você tem de falar a palavra errada? Supply Chain. Quem conhece inglês e quem sabe, só riu aí um pouco, né, da minha leidice. É Supply Chain, né? E ela está relacionada à cadeia de suprimentos. Então, continuando aqui, nós falamos em nossa aula 1 sobre Supply Chain, né? Naquele momento, o que eu quis trazer para você foi o conceito sobre o gerenciamento dessa cadeia de suprimentos, né? Management Supply Chain. Então, que esteja agora esclarecido de uma vez por todas o que é uma cadeia de suprimento, no que ela está relacionada a processos. E é claro que a gente apresenta, de certa forma, um entendimento fixo de como é que essa cadeia de suprimentos ela vem a acontecer. Quem assistiu a aula passada sabe que ela foi proveitosa, que foi interessante. Eu espero que você assista a passada, assista essa e assista as futuras, né? Então, naquele momento, o qual a gente pôde entender com relação à cadeia de suprimentos, a gente viu que nela existem vários processos que vão desde a compra do cliente, a reposição de certos produtos, tudo o qual é consumido. Então, nós podemos perceber que todo aquele produto vendido, ele vai precisar de uma reposição. Então, alguém tem que fabricar. Quem é que fabrica? A indústria. A indústria vai fabricar ou o produto que já existe ou ter um novo produto. De certa forma, a finalidade ela vai ser em atender, é claro, ao pedido de um varejista, de um cliente final, né? Também realizar pedidos do fornecedor para atender às necessidades de quem é necessário. É distribuidor, é varejista, é cliente, né? E na aula de hoje nós iremos falar a respeito, né, aula de número 2, conceitos de produtos em uma cadeia de suprimento, em nossa disciplina, né, a Supply Chain, ou nós podemos chamar de cadeia de mantimentos. Olha, o que a gente quer é fazer com que você conheça alguns dos vários e complexos conceitos que tem a respeito de um produto logístico dentro da cadeia de suprimento. É interessante que aqui nós consigamos conversar a respeito de que a gente entenda em que momento eu posso perceber essas características em que um produto ele é facilitado desde que haja um planejamento logístico com relação à cadeia de suprimentos, supply chain, né? Projetando de uma maneira em que a gente perceba que acontece a embalagem, vai acontecer uma distribuição, vai acontecer o armazenamento, com relação também ao transporte. Então, tudo isso é importante se projetar. Então, o que eu posso trazer para você nesse primeiro momento? Eu posso trazer para você a informação a respeito do produto. A gente pode tentar entender junto aqui o que é que vem a ser um produto. A gente sabe que é o centro do foco de um projeto, de certa forma de um sistema logístico. E para que ele aconteça, vai ser necessário um objeto de fluxo ali na cadeia de suprimentos. É claro que envolvendo a questão econômica,
a forma econômica, o que vai gerar ou vai ser responsável principal como gerador das receitas da empresa. É claro que o produto ele vai ser formado por partes. A parte tangível é o que a gente pode tocar, o que a gente pode medir, o que pode ser pesado, né? Isso é amplo. A gente, se for tratar com relação à parte da logística, e uma outra que vai ser intangível, que é alguma coisa que a gente não pode tocar, nem pesar, nem dimensionar. Por exemplo, serviços, né? Serviços de distribuição daquele produto que é necessário dentro da logística. Então, juntas, elas vão se complementar, essa parte. Com relação à oferta de produtos de uma empresa, o que é tangível da oferta de produto vai ser composto por características. Olha, a gente tem um peso, tem um volume, de certa forma, além, né, dos aspectos da durabilidade, desempenho. E essa parte intangível que a gente percebe na oferta de um produto está relacionado ao serviço, é a reputação da empresa, é uma venda, é um suporte da pós-venda, é a confirmação de entrega de um pedido. E o que a gente pode conversar aqui a respeito da classificação dos produtos? Os produtos eles vão ser classificados quanto aos seus estados. Podem ser gasosos, podem ser sólidos, pode ser líquido. E se a gente for classificar como produto explosivo, ou perecível, ou perigoso, a gente pode classificar. Então, tendo certeza disso, a gente pode entender que nós conhecemos e, a partir de então, classificar um produto quanto ao estado físico. Uma exemplificação. Perceba, pense em um produto que você queira classificar. Qualquer produto que seja, você vai precisar saber o estado físico dele, quanto que ele pesa, que cor tem. Agora, com relação ao conhecimento da classificação na parte física de um produto, o que facilita no planejamento logístico, isso dentro da cadeia de suprimentos? É claro que eu sabendo como que eu projeto uma embalagem, ou organizo um transporte, armazenagem, uma distribuição. É claro que os produtos eles podem ser classificados em indústrias e de consumo. É claro que aqueles de indústrias eles vão ser dirigidos especialmente aos usuários finais. Os industriais eles vão ser dirigidos aos indivíduos ou organizações que deles fazem uso e na elaboração de outros bens ou serviços. Um vai se dirigir para o usuário final e o outro na elaboração de outros produtos e também serviços. Agora, com relação ao ciclo de vida de um produto, é um conceito conhecido por vários operadores do mercado. De certa forma, todo produto ele vai passar por um ciclo que vai ser definido, na maioria, em algumas vezes, por diferentes fases. Eu vou observar o que? Eu vou observar que vai ter introdução, vai ter um crescimento, vai ter a maturação e também um declínio. E tudo isso aí demanda de um produto na unidade do tempo. Eu tenho um tempo e aí eu tenho aí, introdução, crescimento, maturidade, declínio, um gráfico. Introdução vai subir, crescimento, quando estiver lá em cima do pico na maturidade, com declínio, com a questão de vendas vai ter um declínio até surgir um novo produto. Para isso acontecer, e vai acontecer de forma contínua, porque a gente está falando de ciclo de produto. Quem conhece sabe que funciona dessa forma.
Imagine aí que no passado a gente tinha fax. No passado a gente via em carros aqueles acendedores de cigarro, hoje em dia não tem mais. Também tinha CD de música, hoje em dia é tudo na nuvem, não tem necessidade mais a gente mexer com isso. Agora, com relação à característica de produto. Produto tem a ver com a periodicidade. O que é periodicidade? São os produtos que têm um ciclo de vida, a gente acabou de falar, às vezes curto, às vezes longo, e deve ser manuseados rapidamente em tempo de serem utilizados naquele prazo. Agora, essas características de produto, elas vão influenciar sobre a estratégia logística utilizada, porque existem atributos naturais. A gente já falou de peso, de volume, se é inflamável, qual o nível de inflamabilidade. Olha, a gente tem que observar todas essas combinações porque são variadas. Existem características, são muito indicativas de necessidades. Nós estamos falando de manuseio de materiais, armazenagem, estocagem, transporte, são embalagens. Então existe um processamento de pedidos, porque há uma regra final, que é atender, né, a legislação específica quanto a isso. Então, essas características, elas se dividem em algumas categorias: quociente de peso-volume, quociente de valor-peso, substituibilidade e característica de risco. Agora, existem consequências. Quais são as consequências? O que a gente pode discorrer a respeito dessas 4 categorias? O quociente peso-volume, ele está diretamente relacionado ao custo de transporte e armazenagem. Qual é o exemplo que eu posso trazer para você? Se algum produto ele tem uma alta densidade, se a gente for discorrer a respeito de chapa de aço, a gente vai entender que o aço é laminado e por conta disso tem um custo baixo. Vai mostrar a boa utilização do equipamento de transporte, vai ter uma capacidade utilizada limite e instalação de armazenagem, porque vai possuir um volume capaz de ocupar o espaço ali no armazém, o que justifica o valor do metro quadrado que está sendo utilizado. Quociente, peso, volume. Olha, com relação a isso, é claro que os outros produtos com a baixa densidade, como uma bola inflável de praia, ela tem custo alto de transporte e armazenagem, porque elas não vão utilizar de certa forma a capacidade plena do equipamento de transporte, mas ela ocupa um volume e um grande volume de espaço físico. O quociente valor-peso, ele vai estar relacionado aos custos de movimentação e armazenagem do produto. Como exemplificação, a gente pode trazer aqui os produtos com baixo quociente valor-peso. Quais são? Algum é o minério de ferro, é uma areia, é o carvão. Eles têm custo baixo de armazenagem. De certa forma, eles podem ficar expostos ao ar livre, mas é claro que existem custos elevados da movimentação. O quociente peso utiliza a capacidade máxima do equipamento de transporte. Então, tem que ter muita prudência com relação a isso, porque quando o valor ele vai estar agregado, o produto é baixo e o peso é elevado, vai ter um custo de transporte que vai representar uma alta proporção do valor de venda. Uma grande parte do preço de venda do produto ela vai ser utilizada para o pagamento do transporte. Então a gente pode incluir de certa forma com relação a isso, que esse quociente valor-peso ele está bem relacionado à agregação do produto. Quando é baixo, o peso é elevado, que vai aumentar os custos. Agora, com relação à substituibilidade, é simples. Quando os produtos eles são oferecidos, por exemplo, por uma empresa A,
ou pela concorrente que ela venha a ter, B, C, D, E, vai apresentar pouca ou nenhuma diferença, porque os clientes dizem que aquele produto, eles são num nível alto, substituíveis. E as características de risco? Os riscos, de certa forma, que um produto tem, vai estar relacionado a muitas características. A gente pode pensar em quais? Vai ser passivo de roubo, com relação a um alto custo, porque existem produtos perecíveis, ou inflamáveis, ou explosivos. Existem os custos com armazenagem, com transporte, que são super elevados, e exige um tratamento especial ao transportar, embalar, manusear, aumentando os custos de distribuição. A gente está falando de coisa perecível, explosiva, inflamável, que é passivo de roubo. É claro que vai ter seguro, vai ter garantia, vai ter alguns outros elementos aí que são importantes, mas é um assunto, um tópico que deve ser observado e precisa de bastante atenção da gente com relação a isso. Então, como é que a gente pode concluir esse diálogo que a gente teve? Não digamos que foi uma aula, um diálogo, estamos conversando. Então, o que eu trouxe para você foi alguns dos conceitos relacionados à questão do produto logístico ali dentro da supply chain, que é a cadeia de suprimentos. De uma certa forma, o gerenciamento. Eu espero que você saiba identificar quais são as características ou as suas principais relacionadas ao produto, com relação ao peso e volume. Peso, volume. A gente falou bastante, batemos intensivamente nisso neste conteúdo. Então, eu espero que através daqui você saiba planejar um sistema de embalagem, entenda o transporte, armazenagem e a distribuição dos produtos. Nosso conteúdo era esse. Obrigado por sua atenção. Até a nossa próxima conversação.